गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, first of all, offer my humble respectful pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Sri Bhakti-Vikan Bharati Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, Srila Gurudeva oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus Gurudevas, Nityalila Pravistam Vishnupada Stotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj e Nityalila Pravistam Vishnupada Stotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências a Nityalila Pravistam Vishnupada Stotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti-Vikan Bharati Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes e aos respeitáveis convidados. So, I'm very happy to come to this place. What is the name of the place? Cultural Center of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga Center. Okay. You are practicing Bhakti Yoga, pure Bhakti Yoga. This is true. Então, eu estou muito feliz de estar aqui no Centro Cultural de Bhakti Yoga e vocês estão praticando Bhakti Yoga, isso é verdade. In Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur explained when any Mahapurusha and liberated soul living in this material world, very few persons realize about him and his glory. Então, no Javadharma, Srila Bhaktivinoda Thakur explica que quando um Mahapurusha, uma alma autorrealizada, vive nesse mundo, são pouquíssimas pessoas que podem entender e realizar que tipo de personalidade é aquela. Even what we say, when Chaitanya Mahaprabhu, he was in Navadvip Dham, very few people they understood that Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan. Até mesmo quando Chaitanya Mahaprabhu estava em Navadvipa Dham, foram pouquíssimas as pessoas que entenderam que ele era o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Only few, as like Srivas Thakur, Haridas Thakur, Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhar, they realized Chaitanya Mahaprabhu is Swam Bhagavan. Só algumas personalidades como Srivas Thakur, Haridas Thakur, Advaita Acharya, só eles puderam entender que ele era Bhagavan. Even Krishna, when he performed Lila in his proper Lila, also not everybody understood he is Swam Bhagavan. Então até mesmo Krishna, quando ele realizou seus passatempos aqui para Katlila, nem todo mundo pode entender os seus passatempos aqui. Only
Brajavasi, what is called? Pandavas, Drishti, Bhim, Arjuna, Nakul, Sahadev, Draupadi, Kunti, they realized Krishna is Bhagavan. Então somente os Pandavas puderam realizar que ele era Bhagavan. Sisupal also, they are also against to Krishna, and Sisupal also he criticized to Krishna. Even Duryodhana, Dusasan, they also criticized to Krishna. Então Shishupala ele era contra Krishna, ele até mesmo criticou Krishna, né? Duryodhana também. In the same way, what will say, even pure devotee living in this material world, very few people, they understand that he is pure devotee. Então, da mesma maneira, quando um devoto puro ele está nesse mundo, são pouquíssimas as pessoas que podem entender que ele é um devoto puro. And for this regard, now people also criticize to each others. Sometimes in Facebook or Narabbook, criticize to Vaishnava means he is Narabbook. Então, por isso as pessoas criticam umas às outras, né? Facebook ou Narakbook, o livro do inferno. Because if you do commit sinful activities, maybe if you do some prashchitta obligations, offering something, then you will be purified from the sinful activities. Porque se você comete alguma atividade pecaminosa e você faz algum tipo de expiação, faz alguma oferenda para se livrar daquelas atividades pecaminosas. So those who criticize to Vaishnava, there are no any to chance to purify their heart. Mas aqueles que criticam os Vaishnavas, não existe nenhuma chance para eles de purificar os seus corações. Haristhane aparadhi tare harinam. One who committed offenses, lotus feet of Harinam, again chanting holy name, then holy name will give mercy. Então aquele que comete ofensas aos nomes de Hari e Hari, ele cantando os santos nomes, ele pode ser livrado daquelas ofensas. But Vaishnava sthane aparadhi nahi kaida. Hari sthane aparadhi tare harinam. Toma sthane, yani Vaishnava sthane aparadhi nahi kaida. But one who criticizes to Vaishnava, there is no any chance to free from the offenses. Mas aqueles que criticam os Vaishnavas, eles não têm nenhuma chance de ficar livre dessas ofensas. So I am saying this way, when Mahapurush, Mukta Mahapurush, the liberated soul staying in this material world, very few persons know about him. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Mahapurusha, uma alma completamente liberada, está presente nesse mundo, são pouquíssimas as pessoas que podem entender que ele é uma alma liberada. But when this Mahapurusha, Mukta Mahapurusha, liberated person departed from this material world, that time people are thinking, oh, I lose the very valuable things. Mas então, quando esse Mukta Mahapurusha, a alma liberada, ele parte desse mundo, aí as pessoas pensam, eu perdi algo muito valioso. For this, Narottam Das Thakur, he sang this song, Jayanila Premadhana Koruna Prachur Hena Prabhu Kotha Gela Acharya Thakur Pasane Koti Bomatha Anole Posivo Gaurangera Gunera Nidhi Kotha Gele Babo Jayanila Premadhana Koruna Prachur Hena Prabhu Kotha Gela Acharya Pasane Koti Bomatha Anole Bosiva Gaurange Gunera Nidhi
sing this song. That is called the Viraha separation. Então, Narottam Das Thakur, de maneira muito humilde, escreveu essa canção, que é uma canção de separação, Viraha. Those who are the very eternal associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they descended from Golok Vrindavan and they perform sweet lila, giving blessing to all the living entities. But those who are unfortunate, they come to receive their mercy. Então, os associados eternos de Mahaprabhu, eles descenderam para esse mundo para vir aqui e dar misericórdia para as divas, mas aqueles que são muito desafortunados não puderam receber essa misericórdia. Pasane kutiva matha onole possible Goranga Gunanidhi kothai gale baba. Where I will go again get associate with that the Mukta Mahapurush. Então, If I crush my head on the rock or mountain, or if I enter in the burning fire, I cannot meet with them. Então, onde que eu vou novamente poder ter associação dessas almas liberadas? Mesmo se eu bater a minha cabeça contra as pedras, ou se eu entrar dentro do fogo, eu não vou conseguir essa associação. So in the same way, we see in all our Guru Paramparas, they are Nitya Mukta Mahapurush and eternal associates of Srimati Radhika. They descended from Golok Vrindavan and giving sort of mercy to everybody. Então, da mesma maneira, esses Mukta Mahapurushas, eles são associados eternos de Srimati Radhika e descenderam para cá. And giving sort of mercy. E eles estão dando a chuva de misericórdia para todas as entidades vivas. But now they departed from this material world. Mas agora eles partiram desse mundo material. So how will get again their association? Not possible. Então, como que a gente vai conseguir de novo a associação deles? Não é possível. Je sava sangira sange sekoilan vilas se sanga na paya kande Narottama Das. Narottam Das Thakur very humble, he said. Those are very eternal associates Lord Chaitanya Mahaprabhu. And like Sarvadamodar, Rai Ramananda, Advaita Acharya, Nityananda, Gadadhar, Srivas Thakur, and also Mahaprabhu's Nitya Parikar, Rup Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, Raghunath Das Goswami, in all our Guru Parampara, how they are exalted and elevated, and they liberated from this material world. Então, nessa canção, Narottam Das Thakur está falando desses associados de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Srivas Thakur, Gadadhar, Rupa Goswami, Rai Ramananda, todos eles descenderam de Golok Vrindavan para cá. So in the same line, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, he appeared, but very few persons know about his glory, few persons they associate with him. Então, nessa mesma linha, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, ele descendeu dessa mesma linha, mas são pouquíssimas as pessoas que puderam entender o caráter dele. We little bit got fortune to meet with him. Sometimes he used to come in our temple, Pesarji Gaudiya Math or Rup Sanatana Gaudiya Math, especially Rup Goswami's Tirobhav Tithi, he used to come here and also give sort of mercy to all the devotees and discuss very nice sweet Hari Katha about the glories of Rupa Goswami Pad. Então a gente teve um pouquinho da sorte de ter a associação dele, né? Ele veio para a nossa Keshava de Gaudiya Math e Rupa Sanatana Gaudiya Math, principalmente no festival de Rupa Goswami. Ele veio para dar essa chuva de misericórdia e a gente pôde ouvir um pouco do Harikatha dele. Because Mukta Mahapurush Sangha, the association of Mukta Mahapurush, not so easy. Porque How to get? Então, porque a associação com Mukta Mahapurush, com uma alma liberada, não é tão fácil. Como a gente vai poder conseguir essa associação? And if your Sukriti is not mature, even you cannot understand about his value. E se sua Sukriti não tiver madura, você não vai poder entender o valor daquela personalidade. Understand? Entende? If your Sukriti is not mature, then you cannot understand his value also. Então, se a sua Sukriti não for madura, você não vai poder entender o valor. Okay. So Guru Vaishnava, they are very close to us. But how to know about his glories, how to know the value of their association.
Então, Guru e Vaishnava, eles estão muito próximos de nós, mas como que nós vamos poder entender o valor dessas personalidades? For this regard, Gurudev is saying, you have to, this life, you have to collect the Sukriti, spiritual pious activities. When your Sukriti will be matured and accumulated, then automatically your bhakti will be increased gradually. Então, por isso que Srila Gurudev fala que nessa vida a gente deve coletar Sukriti. Se você coletar Sukriti, quando você coletar a Sukriti e ela estiver madura, aí a sua bhakti automaticamente vai aumentar, ela vai se desenvolver. Don't sleep. Oi. Haribol, não dorme. Don't sleep. Vai virar cobra. Don't become cobra. Não se torne uma cobra. Listen Harikatha. Para todo mundo ouvir o Harikatha. Understand? Srimad Bhagavatam gives evidence that if your senses not to engage to Krishna Seva, you have to give chastisement. Então, o Srimad Bhagavatam dá evidência que se os seus sentidos não estão engajados no serviço de Krishna, você tem que castigá-los. Understand? He gives to chastisement your senses. Você deve castigar os seus sentidos. Ye O mind, why you are not to do bhajan sadhana? Akshanatam phalamidam naparam vidama. What is the value of the eyes to take darshan to beautiful deities of Lord? Realmente, porque você não está engajada em ouvir Harikatha. Então, o fruto, na verdade, de ter os olhos é de poder ter o darshan da deidade. What is the value of the ears? O valor. To listen Harikatha. Então, qual o valor dos ouvidos para poder ouvir Harikatha? Akshanatam phalamidam naparam vidama, not other things. So, if your senses going to enjoy the material sense gratification, you have to give chastisement. Então, não para outra coisa. Se os seus sentidos estão engajados em desfrute dos sentidos, então, está falando para controlar o bebê. Então, se os seus sentidos não estão engajados, se eles estão engajados no desfrute dos sentidos, você tem que controlar eles. Listen Harikatha. Baby running here and there, then everybody mind going to a baby. Not listen my Harikatha. Então, Gurudev está falando se o bebê está correndo para cá e para lá e todo mundo perde a atenção do Harikatha e fica prestando atenção no bebê. So, once Sadhu gave very nice Harikatha and discussed about Srimad Bhagavatam. And if your tongue not glorified the Guru, Vaishnava and Harikatha, Krishna Katha, that tongue is as like the tongue of frog. Então, certa vez um sadhu deu um Harikatha muito belo. Ele falou que se a sua língua não está engajada em falar sobre Harikatha, Krishna Katha, então, na verdade, essa língua é como a língua de um sapo. Understand? Entende? This is that thing. Because our tongue is very important. Then glorify to Krishna Ram, Krishna Katha. Porque essa nossa língua ela é muito importante. Ela serve para glorificar Krishna Nama, Krishna Katha. And if your tongue is not glorified to Krishna Ram, Krishna Katha, that tongue is as like what tongue? Frog tongue. Mas se sua língua não está engajada em glorificar Krishna Nama, Krishna Katha, então sua língua é como a língua de um sapo. Frog tongue means is what? Our tongue is as the state, but in frog tongue little bit also upside down and making sound ta ta ta. Then snake coming and jump and kill to it. Então, língua de sapo quer dizer o quê? A nossa língua ela é reta, mas a língua do sapo é um pouco curvada para dentro, e aí o sapo fica fazendo esse barulho, e aí a cobra vem e come o sapo. This is very important. Prahlad Maharaj, when he was in the womb of his mother, and listen Harikatha from the lotus leaves of Narad Rishi, Prahlad Maharaj he told that the demon boys in the ashram of Sandamarka, they told, hey Prahlad, you speak very nice sweet Harikatha. We never heard this Katha, Krishna Katha, Govinda Katha, Harikatha. But our gurus, Sandamarka, they never spoke this Katha. How do you learn this Katha? Where you found this Katha? Then Prahlad Maharaj he told, how possible this stupid nonsense Guru, Sandamarka, they will give Harikatha. Matirna Krishna
Matirna Krishne, Harsha. Parato Satova, Mithu Vipaddi Griha Pratanam, Odanto Gobhi Visatang Tamisam, Punascha, Charvita Charvananam. Well, how possible this stupid nonsense rascal? The Guru. Understand? What is the Guru name? Sanda and Amarka. Sanda means boy or bull, bull. And Amarka means monkey. Monkey and bull always they are absorbed in the lusty desire. Stupid nonsense rascal. So how possible that Guru will speak Krishna Katha? Sanda Amarka, they don't know Krishna Katha. They only know Visay Katha. Visay Katha means mundane talk. So Matirna Krishna, Parda Sadapa, Mitho Vibhaddi Griha Pratana, Odanta Gobhi. And that Guru, Sanda Amarka, they cannot control their senses, enjoying the material sense categories. So how possible they give Harikatha? So then they asked all his friends, they asked Prahlad, how do you know this Harikatha? How Mother Jasoda she bind to Krishna. Prahlad Maharaj, he told all Krishna Katha, Krishna sweet pastimes. Understand how Mother Jasoda she bind to Krishna with a small rope. How Krishna is playing in the courtyards of Nanda Jasoda. How Brajavasis, they have so love and affection with Krishna. How Krishna stole the butter from the house of Brajavasis. Understand? Namami Saranam Sachidananda Rupam Lasad Kundalam Gokuli Brajavanam Jasodabhyolu Khalabdhamavan Paramrishtamattam Tatadrutta. All Katha Krishna Prahlad Maharaj told. And all the students, they very eagerly listen. Oh, very sweet Katha. We never heard these things. How did you know about this Katha? Our Guru. Our Guru is, who is our Guru? Sanda Amarka. They never tell this Katha. They never talk about Krishna Katha. They talk about how to develop economic development, how to earn money, get money, honey better than sun, sunny. Understand how to earn money. Money is better than sun. Money is honey better than sun. Then Prahlad Maharaj told it, do you know, when I was in the womb of my mother Kayadhu, that time Narad Rishi, great sadhu, Narad Rishi, he taught Hari Katha. That time I listened Hari Katha, though I was in the womb of my mother. Então, os demoninhos, amigos de Prahlada Maharaj, eles perguntaram: Prahlada, como que você conhece esse doce katha? Você está falando sobre esses harikathas de Mãe Yashoda, amarrando Krishna roubando manteiga com os Brajavasis. A gente nunca ouviu esse tipo de harikatha tão doce. Os nossos professores, eles só falam sobre os kathas mundanos. Então, os nomes dos professores, Sanda e Amarka. Então, Sanda quer dizer boi e Amarka quer dizer macaco. Então, aí Prahlada Maharaj falou: como que esses professores vão ensinar qualquer tipo de harikatha doce? Eles estão completamente engajados no desfrute dos sentidos. Eles não vão poder falar nenhum tipo de harikatha doce para vocês. E aí, então, os amiguinhos de Prahlada Maharaj, eles perguntaram: de onde você ouviu esse harikatha? Então, Prahlada Maharaj explicou que quando ele estava no ventre da mãe dele, o nome da mãe dele, Kayadu, aí Narada Muni, que é um sadhu, ele falou o harikatha para a mãe dele, e dentro do ventre ele ouviu todo esse harikatha. Então os dois professores só ensinavam sobre coisas materiais, sobre desenvolvimento econômico, nada de vida espiritual. I spoke 10 minutes this week, 2 minutes finished. Como Mãe Yashoda, ele sabia que A Mother Jasoda. Como Mãe Yashoda, ela amarrou Krishna como ele. It's 2 minutes. Most important. Most important Katha. No problem. He's learning to translate.
translate as it is, what you see, then people can understand. So I am saying the Srimad Bhagavatam glorifies you. If your mind going here and there, that you have to chastise your mind. And, oh mind, don't go here then. Guru Goshte Gushlesu Sujane Sumante Sinovajivadanda Sarani Sadadam Mohitva Aditala Rama Oye Bhatas Adi Bhatas Santas Chotuvi Uvijati Ditapada. Very humble, you pacified your mind, oh my brother mind, don't go here and there. Listen Krishna Katha. Krishna Katha is very important. And even your mind not listen Krishna Katha, you have to chastisement. So in the same way, Srimad Bhagavatam gives evidence. If your senses not engaged to Krishna Nam, Krishna Katha, Krishna's pastime, you have to chastisement. In this Katha, then the speakers spoke very nicely, Hari Katha. Then one person, he was crying and crying and crying. And rubbed his ears. Hari Katha finished. Then everybody has gone. Then he asked that the person, in my Katha, why did you cry? What happened? That time he told Maharaj, actually I did not listen your Hari Katha. You did not listen my Hari Katha? No. Why? Because so much sleepiness coming. Sleepiness coming. So much sleepiness coming. So why did you cry? That time I put some, what is it called? Chili. And put my eyes. Eyes? I have to give chastisement to you. Because you want to sleep. You want not to listen Hari Katha. So for this regard chastisement. Then Sadhu told, I heard Srimad Bhagavatam. If your senses not engaged to Krishna Katha, then you have to give punishment. Now you give the punishment of your eyes. Então, somente deve ser castigada. Aí Gurudev falou esse verso do Manashiksha, Guru Gostei, Gostala isso. Então, de uma maneira muito doce, você deve falar para sua mente, mente, por favor, se engaje nos passatempos de Radha e Krishna, se lembre de Vrindavana. Então, de qualquer maneira, você deve controlar a sua mente. Se não de uma maneira doce, então você deve castigá-la. Então, voltando para a história, aquela pessoa, o Sadhu estava falando do Harikatha, e depois que ele acabou de contar o Harikatha, ele viu que tinha uma pessoa chorando muito. E aí ele foi e perguntou para aquela pessoa, por que você está chorando? Foi por causa do meu Harikatha? E aquela pessoa falou, não, na verdade eu nem ouvi o seu Harikatha, eu estava com muito sono, eu não prestei atenção no Harikatha. Aí ele perguntou, mas então por que você está chorando? E aí aquela pessoa disse, porque a gente ouve no Srimad Bhagavatam que quando os seus sentidos não estão controlados, você tem que castigar eles. Então eu não estava conseguindo ouvir o Harikatha, eu coloquei pimenta nos meus olhos e por isso eu estou chorando. Not only this, Braj Gopis, they also chastisement to Brahma, chastisement to others. And when Krishna used to go herding the cows and return back from the pasture land, then they want to see Krishna's very nice, beautiful lotus face. But sometimes Krishna is crawling here and cover the head of Krishna. That time Gopis, they also chastisement to Brahma. Atati jada bhavan annikananam truti jugayate tam vasatam kotilakuntalam srimukanchate jarodrichatam tapchakidam. Atati jada bhavan annikananam truti jugayate tam vasatam Kotilakuntalam Srimukanchate Jarodrichatam Pakchapidam Kulakri Patati Jada Bhavan Annikananam Truti Jugayate Tamavasatam Kotilakuntalam Srimukanchate Jarodrichatam Pakchapidam Odikam janamana braja srayata indira shasha atragi daita dikshatam dikshuta
दशये साधु जात से सर्जसी जो दरे श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्न तो नेह किंवद जना पाया बैल राक्षसा परस मारुता वैदुता नना ऋषभते वयम् Gopi they also chastised. To whom? Chastised to Brahma, who is the creator of this material world. Então no Gopi Gita as gopis também castigaram Brahma. Por quê? Porque quando Krishna ele vai pastorear, ele sai para pastorear com as vacas e os vaqueirinhos, as gopis querem ter o darshan do belo rosto de Krishna. Mas aí o que acontece? Os cabelos encaracolados de Krishna entram na frente do seu rosto e por isso as gopis não podem ter o darshan direto do rosto de Krishna. E por essa razão elas castigam o Brahma, que é o próprio criador do universo. Atati jada bhavan annikananan truti jugayate tama passatam kutila kuntalam srimukhanchate jaro drikshatam pakshati Krishna. Hey Brahma, why did you give us only 2 eyes? Are you manifested our beloved Govinda, very beautiful, attractive? So how possible what 2 eyes we take darshan to Govinda? How possible listen Hari Katha with our 2 ears? And ajutameva karno ajutameva. Srimad Bhagavatam explained, oh my Lord, give me 1,000 ears. Listen Krishna Katha. 2 ears, how possible? Enter in these ears and come in this ear. Então as gopis elas disseram para Brahma: ó Brahma, por que você só nos deu 2 olhos e você fez a forma de Krishna tão bela? Como que a gente vai poder ter o darshan de Krishna com somente 2 olhos? E também por que você só nos deu 2 ouvidos para ouvir o doce katha de Krishna, Krishna Katha? A gente precisa de milhares e milhares de ouvidos para ouvir o Harikatha de Krishna. So they akshanatam phalamidam naparang vidam. What the fruits of the eyes? Only taking darshan to Govinda darshan. So Pandisika Brajavasi they also aagi lage usi aakhon mein jis din Govinda darshan na paave. When we will not take darshan to Govinda, our eyes have to burn in the fire. What is the meaning of the eyes if we not take darshan to Govinda? Então, qual é o fruto dos olhos? É de ter o darshan de Govinda. Então as gopis disseram: aqueles olhos que não têm o darshan de Krishna, qual que é o resultado daqueles olhos? Eles são inúteis, eles devem ser jogados no fogo, queimados. So I am saying this thing. You attentively listen Hari Katha. Because this life is very, very rare. Então por que eu estou dizendo isso? Que vocês devem ouvir o Harikatha de maneira muito atenta. Essa vida ela é muito, muito rara. Gurudev Srinanda Goswami Maharaj, sometimes he told, what I am giving Harikatha, after my departure, no one can speak this type of Harikatha. Então, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj ele disse: o que eu estou dando agora para vocês, o tipo de Harikatha que eu estou dando, depois ele não vai ser dado. Because Gurudev Katha is what? Super excellent. You cannot to others. You cannot to explain. Gurudev Katha, every second, every moment, every his words is what? And you cannot believe how sweet and as like the sweet Rasgulla. Porque o Harikatha de Gurudeva ele é excelente, né? Ele não pode ser comparado com qualquer outro katha. Cada palavra, cada segundo, cada momento, cada palavra do Harikatha dele era muito doce. So this is true. Our beloved Gurudev Srilananda Goswami Maharaj, he preached all over the world sweet Harikatha, Radha Krishna, topmost katha. Even he sometimes spoke Gita Govindam Katha. This is very, very confidential. Então o Harikatha do nosso Gurudeva é um Harikatha muito doce, doce katha de Radha Krishna. E até mesmo ele que falava sobre assuntos muito elevados como Gita Govinda. Especially when Gurudev he spoke Harikatha, all the elevated Vaishnavas, especially in Rup Sanatana Gauriya Math, and all the Panditas, all the Gauriya Vaishnavas they coming, even Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, and all the Achyutalal Bhatta, all these high class exalted elevated personalities.
But when Gurudev Chandan Goswami Maharaj spoke about the glory of Rupa Goswami Pad, all they have become very eager to listen. Because that Katha is what? Super excellent. Então, especialmente no Rupa Sanatana Gaudiya Mata, no festival de Rupa Goswami, todos os Vaishnavas elevados, todos os Panditas mais elevados, eles vinham até aquela assembleia. Achyuta Lal Bhatta, Bhaktivinoda Bharati Maharaj, todos eles glorificavam Rupa Goswami de uma maneira muito bela, mas quando Srila Gurudeva falava, o Harikatha dele era o número 1. A todos ouviam de maneira muito atenta. So why is it? Because when Mahapurusha, Mukta Mahapurush staying in this world, that time very few persons they realize about him. Então, porque eu estou dizendo isso, quando um Mukta Mahapurusha, uma alma autorrealizada, ela vem para esse mundo, são pouquíssimas as pessoas que podem realizar o caráter de tal personalidade. So you should not to lose this opportunity. Especially human life is very, very rare. Again you return back and no. Então você não deve perder essa oportunidade, especialmente porque essa vida humana, ela é muito, muito rara. Talvez você não possa conseguir ela de novo. 4 things are common and provide for you and you will get. How much you want, you get. Então tem 4 coisas que são comuns e que todos podem conseguir. Tudo isso vai ser provido para todas as pessoas, para todo mundo. Do you understand? This life, next life, every life you got and you will get also. Então quais são essas 4 coisas? Comer, dormir, se defender e se acasalar. Isso está garantido para todos vocês. Nessa vida e na próxima você vai conseguir. But Harikatha, this is very, very rare. And to take darshan to Uttam Mahabhagavad, this is very, very rare. Mas então Harikatha é muito, muito raro. E ter um darshan de Uttam Mahabhagavata, isso também é muito, muito raro. For this reason Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Jata Sigra Para Karo Govinda Charan. As soon as possible, he surrendered to the feet of Chaitanya, Krishna, and do bhajan and sadhana to Krishna. Então por isso Chaitanya Mahaprabhu falou que o mais rápido possível você deve se render aos pés de lótus de um Vaishnava e adorar a Krishna. Etaka chhadiya vipra sakala janjal, Jata Sigra Para Karo Govinda, Jata Sigra Para Karo Govinda bhajan. Hey Brahman, Chaitanya Mahaprabhu told to Tathik, what is Brahman? What is his name? Kashmir. Case of Kashmir, that Digbaji, very learned scholar Brahman, Mahaprabhu defeated him. And Mahaprabhu told, give up all kinds of name, fame, reputation, and you completely actually surrender to Krishna and do bhajan and sadhana. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele falou para Keshava Kashmir, que era um pandita muito erudito, e Chaitanya Mahaprabhu derrotou ele. Então ele falou, abandone todo esse tipo de jnana, de conhecimento, e você se renda aos pés de lótus de Krishna. Chaitanya Bhagavad Vrindavan Das Thakur explained this way. Sakala janme sabhe mata pita pai, Guru Krishna nahi mile bhaja hida hiyai. Every life, when you take birth, then you get parents, mother, father. Então todas as vidas, Vrindavan Das Thakur disse que em todas as vidas você tem um pai e uma mãe. But Guru Krishna, this is very, very rare. Every life you cannot get also bona fide Guru and also how to do perform bhajan and sadhana. Mas Guru e Krishna são muito raros, não é em todas as vidas que você consegue um Guru fidedigno e pode realizar bhajana e sadhana. So bhajan sadhana, this is our aim and object. And other things you want or you don't want automatically come, running behind of you according to previous fruit of action karma. Então bhajana e sadhana, essa é a nossa meta, nosso objetivo. As outras coisas, de acordo com o seu karma, elas vão vir ou não. And you, Mesmo que elas vão correr atrás de você. do you understand? But conditional soul, they complete opposite, they running behind to mind, behind to material things. Actually, material things behind to you. Mas a alma condicionada é completamente o contrário. Ela está correndo atrás das coisas. Na verdade, toda essa energia material está correndo atrás de você. Você não precisa correr atrás. Train is running. Train is running. Are you also running behind the train? But you never catch the train. Train not very speed in going. Então o trem ele está andando, mas você está correndo atrás do trem. Mas você nunca vai pegar o trem, porque ele é muito rápido, ele já está longe. So why you? That means Maya is running. Don't need to chasing behind to Maya. You chasing behind to Krishna.
But this regard Mother Yashoda, she was chasing behind to Krishna, not chasing behind to Maya. Então Maya ela está correndo atrás de você, você não precisa correr atrás dela, você deve correr atrás de Krishna. Por essa razão Maya Yashoda, ela correu atrás de Krishna, não atrás de Maya. Understand? Krishna is running. Then behind, who is running? Mother Yashoda, I have to catch Krishna. Então vocês entendem? Krishna ele está correndo, né? E aí quem está correndo atrás dele? Maya Yashoda, eu tenho que segurar Krishna, eu tenho que pegar Krishna. Namami Saram Sachidananda Rupam Lasade Kundasam Gokule Rajaman Jasoda Violo Khalavdhavmanam Oram Rishtamotam Satadruttam Namami Saram Sachidanarupam Lasad Kundalam Gokule. Krishna, he is afraid from Mother Yashoda because he committed two offenses. One, he broke the butter pot vessel. A second, he wasted the butter and he fed the monkeys and crows. For this regard, Mother Yashoda chastised to him and he is running. Our Mother Yashoda also chasing behind to him. Then finally Mother Yashoda caught to Krishna. Então Krishna ele está correndo de Maya Yashoda com muito medo. Por quê? Porque ele fez duas coisas de errado. A primeira, ele quebrou o pote de manteiga. E a segunda, o pote, né, ele desperdiçou a manteiga, ela vazou e ele alimentou os corvos e os macacos. Por isso ele está correndo e Maya Yashoda está correndo atrás dele. This is the way. That means our bhajan and sadhana is how to attain to Suddha Bhakti, not other things. Então nosso bhajan e sadhana deve ser isso, para poder alcançar Shuddha Bhakti, nada além disso. No, never criticize any Vaishnava. Vaishnava ninda, kahuna karne, kahuna suniva. Never listen and to criticize to Vaishnava. Vaishnava ninda. And only do bhajan and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is like you sadhu, guru and Vaishnava. Preach to everybody because you realize how people they are suffering in this material world. Everybody have to chant Krishna Nam. Then they will be happy. Actually, this is the compassion to the living entities. Então nunca critique nenhum Vaishnava e também nunca não escute nenhuma crítica. Pratique seu bhajan e sadhana, cante santos nomes, sirva Guru e Vaishnavas e pregue. Bolo Govinda, Bolo Hari Gopala, Bolo Govinda, Bolo Hari Gopala, Bolo Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sam Banamari. Giridhari Sam Banamari.
नंदन ब्रजवर नागर गोकुलरंजन कानन Hori
श्री कविता कविनाथ मदन मोहन जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्तिवेदांत श्रीराम गोस्वामी महाराज की जय। सत्यनारायण शिवनारायण गोस्वामी महाराज की जय। नवक्ष प्रदान केशव गोस्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। गुरु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। मधि पावन नित्यानंद प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संवेद गौर भक्त बिंद की जय। गौर प्रेमानंदे कृष्ण वंदे प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। पंचकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरुदेव की जय।